Olá a todos. Eu queria fazer uma homenagem ao grande mestre Daniel Naroditsky, que recentemente veio a falecer, e essa é a notícia que chocou o mundo do xadrez e me chocou também. Eu queria começar falando um pouco, tentando passar uma mensagem, que na verdade essa é a principal ideia do vídeo que eu queria passar. E também analisar uma partida dele que eu achei interessante, que eu estava pesquisando ali. É uma partida de rápidas, mas que eu achei legal até. É, mas enfim, bom, como a maioria das pessoas já sabem, o Daniel Naroditsky, que é um grande mestre, é um cara bem famoso assim. Eu mesmo já vi algumas lives dele, né? Ele que é criador de conteúdo, tem vários vídeos no YouTube, muitos inscritos, seguidores. É, Faleceu e eu, quando vi a notícia, eu demorei um pouco para acreditar, porque ele é muito jovem, né? Apenas 29 ou 30 anos, creio. E... Mas o que... A aparente causa da morte foi o que me deixou mais abalado, assim. E que me incentivou a gravar esse vídeo aqui. Bom, basicamente ele vinha sofrendo algumas perseguições e acusações de trapaças. É, e ele sofria de depressão, já chegou a comentar sobre isso. E isso me fez bem mal, assim, ver, né, um fim trágico desse, porque, bom, não é algo que é tão fora da minha realidade, assim, não querendo me comparar ou algo assim. Óbvio que numa escala muito menor, até porque eu não tenho a relevância dele, mas, enfim, já vi muita gente, né, sofrendo linchamento e perseguição. Não é algo tão... grandes mestres brasileiros mesmo já sofreram com coisa parecida. E eu imagino que, enfim, talvez sofram, né? Talvez não falem sobre isso. Enfim, já vi gente do meio que joga bem e, enfim, geralmente sofre de depressão, essas coisas, jovens, né? Mas, enfim, foi bem pesado o que aconteceu com ele, né? Muitas acusações do ex-campeão mundial Kramnik, que eu até estava vendo os tweets dele, né? Tive esse desprazer, mesmo após ter morrido, ele continuava fazendo críticas e meio que dizendo que ele, entre, né, as entrelinhas, dizendo que ele usava drogas e meio que culpando ele. Inclusive no dia 18, 2 dias antes do Daniel falecer, o Kramnik postou uma foto que eu achei bem pesada, assim, que é uma foto de várias drogas e com a legenda "Não use drogas", se você... Eu recomendo que não faça isso, mas você pode entrar no tweet do Kramnik, que mostra uma comunidade bem tóxica, né? E, enfim, a ideia era passar a mensagem de que não sejam tóxicos e apoiem as pessoas, mesmo as que são perseguidas, as que são tidas como vilões, né? A gente também teve o caso do Hans Niemann, que sofreu uma perseguição absurda, né? De acusas de trapaças e não era mais convidado para os torneios. É, Enfim, acabaram com a imagem dele, né, basicamente. Podia ter sido ele, enfim, podia ter sido qualquer um que é linchado e geralmente sem provas, né, enfim. Hum, bom, um dos motivos de eu estar tão sumido, né, das redes sociais, bom, das redes sociais não, porque eu tenho meu Instagram, inclusive, se você quiser me seguir, bom, não deveria estar fazendo marketing num vídeo desse, tá? Então não me sigam. Mas, enfim, um dos motivos de eu não estar querendo voltar pro YouTube ou Twitch, pra quem não sabe, tinha uma época que eu fazia lives, né? E eu, sim, de certa forma fez bem mal pra minha saúde mental. Eu ainda era uma criança bem imatura e fazia lives e tinha algumas pessoas que me provocavam, que... Isso fez bem mal pra mim, assim. Eu era uma pessoa bem estressado, hoje eu estou bem mais tranquilo. Mas, enfim, tive passando por diversos problemas pessoais e esse é um dos motivos que eu tenho vontade de voltar a fazer live. Eu sinto que é algo que pode me fazer feliz,
fazer lives, gravar vídeos como eu estou fazendo agora, mas agora é só uma ocasião que eu sinto que eu sinto que eu tenho que fazer isso. É, mas um dos motivos é a comunidade. Assim, tem algumas pessoas que são tóxicas, não específicas que eu pense em alguma, mas eu tenho muito medo ah, de, de também de sofrer com linchamentos, perseguições. Não que eu acho que isso vai acontecer, porque eu não tenho relevância suficiente, mas às vezes um comentário ou outro machuca muito. Eu mesmo, enfim, faz pouco tempo fiz uma live com um amigo e teve comentários maldosos que me fizeram muito mal. É, enfim, é, só, enfim, tentem ser bom com os jogadores de xadrez e não darem muita trela a que o ex-campeão mundial Vladimir Kramnik fale. E vamos ver a partida aqui que eu. Enfim, eu confesso que eu não fiz uma pesquisa tão elaborada assim das partidas. Eu queria ver uma diferente, porque agora tem muita gente fazendo vídeo. Inclusive, é, alguns youtubers. Na verdade, eu vi um youtuber em específico que até meio que monetizou o vídeo, que me deixou bem triste também, na verdade, né? É, enfim, algumas pessoas se aproveitando, né, da morte do Daniel, como assim era conhecido. E também falando mais sobre ele era um dos melhores jogadores de xadrez online, né? E virou grande mestre muito cedo. Confesso que eu esqueci de pesquisar o ano exatamente, mas eu até estava vendo é, que eu fui no Chess Games, né, que tem umas partidas, e eu achei lá uma partida dele de 2007, antes de eu nascer, com o Jorge Cori, que também é considerado um prodígio, né? Eu imagino ter ganhado um campeonato mundial de categoria. Então, o Daniel era basicamente um prodígio. Eu também descobri que ele é filho de ucraniano. É, eu acredito que o pai dele seja ucraniano e a mãe dele seja, ou ao contrário, do Azerbaijão. E ele falava russo também. E eu descobri que ele é formado em História, o que me deixou feliz, porque eu também tenho um gosto muito grande por História, no geral. Então, enfim, tô descobrindo coisas agora. Ele podia ser um ídolo meu enquanto ele estivesse vivo, mas eu não acompanho muitas pessoas, muitos conteúdos enxadrísticos, na verdade, em YouTube, Twitch. Hoje em dia mais eu ando vendo bastante os vídeos do Sup, e inclusive o Sup que jogava vários matches com o Daniel Naroditsky, né? Isso eu vi muitos matches do Sup e Naroditsky. Enfim, também tenho acompanhado outros, mas só para mencionar isso, né? Enfim, vamos para a partida que foi naquele I Am Chess, um torneio online de rápidas, que valia um bom dinheiro. Mas, enfim, a partida foi interessante, um sacrifício que ele fez. Eu tentei escolher uma diferente porque eu já vi o Nakamura analisando uma dele com o Caruana, e eu imagino que alguns vídeos que devem ter sido feitos sobre ele não vão pegar essa partida, então, de certa forma, eu queria que fosse uma exclusividade, né? Ele jogou B3. Bom, uma das coisas que eu sei sobre ele também é que ele jogava sisteminhas, né? Inclusive, eu acabei de lembrar que no Floripa Open eu cheguei a olhar um material dele sobre a Jobava London, né? Que seria essa abertura aqui. E, bom, com ideia G3, F3, tentar um ataque. E eu preparei isso contra um jogador muito forte, que tem mais ou menos a minha idade. Só que eu fui massacrado na partida, né? Mesmo olhando o repertório do Daniel, não adiantou muito pela minha falta de xadrez. Mas enfim, uma das coisas que eu me lembro sobre ele. Eu não era um fã número um, mas enfim, acabei virando e sinto que ele pode ser como, de certa forma, um mártir, né? Da causa dos enxadristas que sofrem com saúde mental. Enfim.
Mas ele jogou o B3, D5, bispo B2, bispo F5 e D3. Bom, é uma abertura bem pouco usual. Basicamente a ideia é tentar controlar o centro com as peças, né? Essas tais das aberturas hipermodernas, que já não são tão hipermodernas assim. Era na época do Hatch, que foi o principal teórico. Enfim, cavalo F6, E6. Bom, basicamente as pretas estão jogando uma estrutura de sistema longo, né? Bem sólido. Ele jogou G3, H6, bispo G2, bispo H7, E4. Bom, também controlando o centro com peões, né? Apesar dos bispos ajudarem a controlar as casas centrais, que é um dos princípios básicos do jogo na abertura, controlar o centro. Jogou A5, que é um lance ruim, e eu... bom, lembrando que é uma partida rápida, ele não tem obrigação nenhuma de punir esses lances assim. Mas aqui tem uma variante legal, que é A5 aqui dá uma certa vantagem, né, de 0,80 para as brancas. O que acontece é que ele pode capturar aqui em D5, né? E aí as pretas têm duas opções. Ou tomar de cavalo, que seria ruim por conta de... Ah, tá. Bom, na verdade, na minha cabeça era C4 e bispo por B7. Na verdade é horrível porque C4 tem cavalo B4, então ignorem tudo que eu falei. Mas enfim, A3, né? Agora sim ameaçando C4, acredito. E, enfim, o ponto é que os bispos aqui estão muito ativos, né? Briga diagonal, e de certa forma tem essa ameaça. É o que bem no longo prazo, né? Mas enfim, tanto que o lance aqui é C6, né? Que já limita esse bispo. Mas enfim, se jogar aí D5, o cavalo D5 é um pouco melhor mesmo. Aí tem dama E2, cheque. E aí o ponto é que se jogar dama E7, por exemplo, aí agora bispo por F6, ele não pode tomar aqui, ele vai ter que tomar de peão e esses peões vão ficar muito fracos. Bispo E7 é a mesma coisa, não vai querer tirar o rei, né? Vai ficar bem exposto. Só que... E aí eu achei interessante aqui que a engine dá um dos melhores lances, dama D1, voltando a dama para tirar o cavalo para E2, né? É uma opção também. Enfim, jogou A3. A ideia dele é basicamente responder A4 com B4. E a ideia de A5 é jogar A4, né? Então... E quando você joga A4, nesse tipo de posição aqui, tem que tomar cuidado, porque essa casa de B4 fica muito enfraquecida. E para você defender essa casa, você vai ter que fazer um lance como C3, que vai criar outras debilidades, né? Então aqui que vem aquele conceito de cada vez que você mexe um peão, né? O peão não volta, né? Então tem que tomar muito cuidado, né? Enfim, jogou A3, A5, B4, jogou C5. Aqui novamente é por D5, é possível, com ideias semelhantes ao que eu mostrei. Foi o que ele jogou, na verdade. A por B4, C por B4, perdão. Peão por E6. B por A3. Bispo por A3. Enfim. Aqui dava pra tomar F7 também. Era possível. Só que eu imagino que ele estivesse com medo de, por exemplo, você tem que jogar bispo por A3. Inclusive perde, né? Porque troca e dama E7 cheque. Ganha a torre, né? Então ele tava com medo dessa coluna aí sendo aberta. Mas aparentemente dá pra jogar bispo por F6 também. E bispo D5. Mas enfim, é uma partida rápida também. É difícil, né? Ver isso com poucos minutos. Aqui. Jogo bispo A3, torre A3, dama E7. Um ataque duplo, né? No peão D6 na torre. Cavalo C4. E aqui torre A6. É um bom lance. Com a ideia de tomar de torre aqui, né? Acredito que se tomar de dama, depois de cavalo E2... Bom, na verdade dama E2.
É, bom, tá aliviando um pouco a posição, né? Porque agora tá ameaçando tomar em E6 e essa estrutura vai ficar ruim. Se tomar aqui, bom, ele tá ajudando no desenvolvimento, já tá. É que vocês não estão vendo a barrinha, acredito eu, não estão. Mas já dá uma vantagem muito grande, né? Enfim, cavalo C4, jogo torre A6, cavalo E2, desenvolvendo a peça, né? Agora preparando para rocar. Ele jogou B5, e aqui ele acha o único que não fica perdido, que é dama B1, criando um tema de raio-x lá no cavalo de B8. E, bom, note que esse cavalo também não tem muitas casas, né? Por exemplo, cavalo C6 já tá levando dama B5, né? Também tá ameaçando esse peão, né? E, enfim, jogou dama C5 aqui. E agora que vem um sacrifício bem interessante, que não é bem um sacrifício, mas, enfim, na verdade é um sacrifício. E, bom, aqui seria melhor torre por E6 mesmo e continuar com a pressão em E2. E aí será uma posição difícil para as brancas, né? Tem que jogar bispo F3 defendendo, mas também não é o fim do mundo, né? Esse peão tá fraco. As pretas aqui só estão um pouco melhor, porque tá difícil, né, de rocar, né? Porque aí teria caindo em E2, tem uma certa pressão aqui pelas pretas. Mas ele jogou dama C5. E agora sim vem a sequência interessante. Ele joga D4, ameaçando a dama. E simplesmente entregando o cavalo de C4, né? Mas tem uma justificativa tática que basicamente essa dama tá com pouquíssimas casas, né? Na verdade só uma. E agora ele joga torre C3, aproveitando isso. Depois de dama por E6. Bom, um dos pontos é que vai rolar um torre 3, né? Cravando a dama que está na cara do rei, né? Ele joga a dama por B5 primeiro, rei E7, torre 3 e, enfim, cavalo E4, toma, D5, e aqui já não vai mais dar para continuar defendendo o bispo de E4, né? Já jogou dama B6, já entregando. Se jogar... Ah, caramba, calma aí. Bom, tô calculando aqui, não ao vivo, porque é uma gravação, né? Mas se jogar dama E5... Ah, tem dama B4, cheque. E aí caiu o bispo ali de qualquer jeito, né? Dama B6, tomou em E4, rei D6, ele trocou as damas, cavalo C3, A3, rei D2, torre A6. Não que essa partida seja uma partida espetacular, mas é interessante também que além do tema do ataque, do sacrifício ali, né, do D4, torre C3, aproveitando o rei no centro, ainda que o rei também estivesse no centro, vai ter um tema de final aqui, né? Que agora ele tá no final com peão a mais, mas que não é tão simples de converter. Jogou torre A1, indo atrás do espião aqui. Torre A4, torre por, cavalo E5, F4, melhor lance. Bom, basicamente que ele vai ganhando espaço na ala do rei, né? E tem um conceito das duas habilidades que é importante nas técnicas de finais, né? Então a debilidade é algo que você pode explorar. Eu acho que isso é uma definição interessante, né? No caso aqui, pode-se considerar que o peão no passado seria uma debilidade para as pretas, né? Porque é algo que complica o jogo também e as brancas vão tentar explorar. Mas não, esse aqui já está caindo, tá? Só um exemplo. Mas precisa de mais coisas, né, para aproveitar. E ele vai tentar ir atrás da ala do rei também, né? Cavalo C4, rei C3, rei D4, cavalo B2,
Bom, tá ameaçando o peão de C2 e ameaçando cavalo G4. Aí se trocar não é bom. Trocar não é bom porque aí passaria o peão. Eu tava pensando se tinha torre A6 e eu consegui perder, eu consegui estragar a partida do Naroditsky, porque eu achei que tinha torre B6, mas com rei C7 não tem, né? Eles têm cavalo B6 aqui, e depois vai cair em A3 e ele vai tentar invadir com torre A7, provavelmente. Assim, provavelmente eu juro que eu vi a partida, mas foi mais de relance. Rei E4, torre E2, rei F3, torre C2. E agora aquilo que eu falei, né? Não adianta só ter o peão passado, que inclusive eu falei que já estava caindo, mas não caiu. Então, muitos erros nessa análise, mas o importante é a mensagem ser passada. E o ponto é o... Enfim, vai cair em F7, pode cair em G7 também. Pro torre C7 para defender. Agora torre A6. Ameaçando cavalo A8, descobertos. Enfim, também tem outros descobertos que podem ser dados. Torre B7, que é interessante porque tira a torre do cavalo A8 também abre uma defesa ali indireta no cavalo de B2. Agora rei E4, centralizando o rei. Rei C5, cavalo C8, torre B4, rei F3, rei por D5. E aqui cavalo E7 cheque, com a ideia de cavalo F5, ganhando o peão de G7, peão de H6 com a fraco, de F7 também. Jogou. Torre B3, rei G4, H5. Não pode comer H5, porque leva G6, garfo. Seria bem trágico. Obviamente jogou o rei H4. Enfim, caiu em G7, esse final tá bem ganho, né? Ainda que Daniel Naroditsky conseguiu deixar escapar a vantagem por um lance, mas enfim. Jogou H3, cavalo por H5, 2 peões a mais. Apesar que tá caindo esse aqui também. Mas como esse peão tá fraco e esse 2 contra 1, que vai virar um 2 contra 0, talvez. Enfim, a posição é bem ganha, né? Jogou G4, rei G5, torre H1. Aqui eles provavelmente já estavam na pura, tá? Cavalo E4, rei F5. Torre 1. Torre A4, cheque. Que podia simplesmente tomar aqui. Inclusive seria melhor do que seguir na partida, né? Talvez ele estivesse com medo do cavalo D6, cheque. Mas esse final aqui é... Obviamente... Bom, não tão óbvio, porque o rei parece chegar também, né? Mas é ganho, porque... Enfim, esses peões aqui valem muito, né? Algum dos dois vai virar dama. G5, por exemplo. Enfim, G6, G7 tá vindo. Mas enfim, jogou torre A4, rei D3, torre A3, rei D4. Lembrando, provavelmente estavam no apuro, querendo ganhar tempo. Rei G5, rei C5, cavalo G7, que não é um bom lance, mas novamente estavam no apuro. Rei F6, torre F1. E aqui torre por D6 entrega a vantagem. Ainda que seja uma ideia interessante, né? Que é entrar numa posição parecida com aquela de que tem os dois peões. E uma das justificativas de não tem torre por F4. Bom, na real é só tirar o rei e defender a torre, né? Mas é exatamente isso. Mas, por exemplo, esse final de rei e peões aqui que pode surgir, ganho, né? Porque cai em F7 e vai passar o peão. Enfim. Jogou F5, agora ameaçando o rei por F7 e passando os dois peões. Só que aqui tem um recurso defensivo, único lance, que também não é tão difícil assim de ver.
Mas enfim, na hora ali, né? Eu tô no conforto da minha casa, com o Stockfish ligado, vendo a barrinha. Pra mim é muito fácil de ver, né? Mas basicamente que torre G1 empataria, porque a ideia é que, bom, se eu chegar aí por F7, eu vou jogar a torre por G5. Eu vou dar a torre no peão e isso aqui vai empatar, né? Cavalo contra rei, não dá pra dar mate. E não dá pra você jogar G6 pelo mesmo motivo. Se você ficar mexendo no cavalo, eu vou ficar mexendo na torre ou o rei. E não dá pra você tomar, e se você tentar passar aqui, eu vou sacrificar a torre no peão e vai empatar. Mas aí jogou torre A1, rei para F7, F6, torre A6, rei G6. Rei G6 único aqui pra ganhar também, qualquer outro lance empata. Imagino que a ideia é que, por exemplo, que é F4, não, falei besteira. Obviamente torre para F6, entregando a torre nos dois peões empataria. Então tem que manter a defesa do peão, né? E F4, tentando alguma coisa aqui no peão, mas não vai dar tempo, né? E H6, Rei E5, Rei G6, enfim, então repetindo aí, ganha tempo. E H6, torre A5, ameaçando o peão, agora F7, né? Impossível. Torre por G5, cavalo F6, né? Ele não. Enfim, até. Na verdade, talvez empate isso aqui, olha que interessante. Se fazer dama aqui, isso aqui empata. Porque torre por H5, cheque, rei G6, por exemplo. Cheque aqui, se você voltar pra cá, eu vou dar cheque. Você não consegue escapar. Porque basicamente, se você tirar o rei pra coluna F, aí você vai levar cheque e eu vou tomar sua dama e isso aqui empatou. Então, tem que ser bem preciso aqui. Jogou cavalo F6, cheque. Agora sim. Aliás. Ele não promoveu direto, porque, bom, pode ser que tenha cheque, tome aqui, mas deve estar ganho também. Ele jogou cavalo H7 para promover a dama limpa, né? H5, aqui não tem como evitar a promoção. E o grande mestre Kang Lee Le abandonou aqui. Bom, essa foi a partida. Bom, é uma partida legalzinha, né? Principalmente de sacrifício. O D4, o C3 ali, enfim. Mas a ideia mais era tentar passar mensagem e eu admito que as análises não foram tão boas, mas espero que vocês tenham gostado e é isso.